Olá, sejam todos bem-vindos a Start Games. Essa é a nossa aula sobre programação de sprites. Na aula anterior, nós montamos o nosso sprite, criamos o carro para baixo, o carro para cima, o carro à direita e o carro à esquerda. Nessa aula, nós iremos programar o nosso jogo de modo que possamos controlar esse carro dentro do nosso ambiente de programação, através do NetBeans. Inicialmente vamos criar aqui a cena, onde vamos inserir o nosso carro. Clicando em cena, podemos colocar um nome aqui, vou chamar de cena mesmo. Abre-se esse espaço aqui, que representa a tela do nosso celular. Clicando no botão direito, podemos adicionar o sprite carros lá. Vamos colocar ele aqui na beirada, aqui mais em cima, de modo que ele possa aparecer no início da cena do nosso celular. Agora nós vamos iniciar a programação do nosso carro. Para programar esse carro, eu vou utilizar inicialmente, para facilitar as coisas, eu vou utilizar inicialmente o nosso exemplo de carros. Vou puxar aqui o Demo Game Canvas para dentro do Hello. Com o Demo Game Canvas, nós vamos fazer algumas modificações. Uma delas é exatamente a alteração aqui de carro para carros e a seleção de uma outra opção. Lá existia o carro parado, mas com Ctrl+ nós podemos ver que nós temos o carro para baixo, para cima. Como ele está logo lá em cima, vou colocar o carro para baixo. Seleciono aqui o Update, que com essa marcação aqui está dizendo que tem algum erro. Só apertando o ponto aqui, eu posso selecionar a opção. Quando ela não aparece, igual não apareceu aqui, nós podemos dar um gravar, porque possivelmente ela não foi atribuída lá na gravação. Aqui agora ela já apareceu, Update Layer. O Update Layer Manager é responsável por abrir a cena, aquela cena que nós criamos lá no Game Design. Como o exemplo anterior utilizava um único sprite, e esse único sprite movimentava o carro, rotacionava os 360, 240, 180, 90 graus, nós vamos exatamente comentar essa linha aqui com barra. No exemplo em sala eu mostrei para vocês como é que utilizava esse processo de rotacionamento de imagem. Provavelmente ele será interessante para vocês como ferramenta em alguns games. Nosso game também não precisa desse Super Paint aqui. Provavelmente vai dar um erro se a gente utilizar, já que a gente está utilizando a nossa apresentação dentro do próprio DIS ou dentro do próprio Demo Game Canvas. Vamos rodar o nosso programa, mas para rodar o nosso programa nós precisamos de montar um menu. Dessa vez eu vou montar um menu aqui com vocês para facilitar aí o aprendizado. O Hello Midlet, que foi o que a gente criou, nós não modificamos ele, está aqui montado. Clicando duas vezes nele, você pode ver aqui de telas, nós podemos observar o fluxo de telas. Nós vamos selecionar esse form e vamos apagá-lo, clicando o botão direito e excluir. Sim. Bom, clicando o botão direito aqui, nós podemos adicionar um novo formulário e esse formulário nos servirá como formulário para chamar o nosso programa, só para torná-lo mais interessante. Clicando o botão direito em cima do form, eu posso criar um comando OK. Esse comando OK, clicando nele aqui duas vezes, vai ser quem vai chamar o nosso jogo. Clicando o botão direito,
nós podemos adicionar a opção de sair do game. Sair do jogo. Sair do jogo representa clicando aqui em cima dele, arrastando, segurando o mouse. Podemos soltar aqui, retornando o controle para o aparelho, retornando o controle para o nosso dispositivo celular. Quando clicado 2 vezes em cima do aplicativo, nós queremos então que ele venha para esse formulário que vai fazer a seleção para nós. Basta clicar, segurar o botão esquerdo e arrastar e soltar aqui no nosso formulário. Clicando 2 vezes no formulário, nós podemos começar a selecionar os nomes para o nosso jogo. No caso, o nosso jogo de carros vai se chamar Sem Carteira para Dirigir. O interessante do jogo é exatamente trazer nomes chamativos. Com carteira para dirigir, provavelmente não seria um nome atraente. Mas sem carteira é uma aventura. Mas não façam isso em casa. Façam só no game. Então, sem carteira para dirigir é o nome do nosso game. Nós iremos adicionar aqui então uma imagem para poder simbolizar, representar isso. Item de imagem. Vou colocar aqui Start Game. Vamos aqui clicar 2 vezes no item de imagem, mandar adicionar uma imagem e selecionar essa imagem. Mas antes, eu vou precisar de inserir uma imagem no menu. Como vocês podem perceber, eu criei um pacotinho de menu e inseri uma imagem aqui previamente. Então eu posso selecionar essa imagem aqui. Ok? Já tem lá a minha imagem de Sem Carteira para Dirigir. Bom, mas como chamar o jogo a partir então do meu menu? Para tanto, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós tínhamos lá um arquivinho Midlet. Vamos clicar 2 vezes nele. Esse jogo nosso, que era chamado através do Midlet, ele tinha aqui algumas variáveis principais e a parte de chamada do jogo. Bom, essa parte de chamada do jogo pode ser inserida diretamente aqui no nosso menu de jogo. Clicando no botão direito, incluir, podemos incluir aqui essa parte toda. Não se preocupe com os erros que vão dar aí, é porque a gente não declarou as variáveis. Podemos ir lá para cima agora e inserir aqui, ó, logo abaixo desse private aqui, que é a declaração das variáveis, igualzinho a gente tinha aqui, ó, inserir exatamente o que nós temos aqui, ó, os nossos 3 privates aqui. Ctrl V. Inserindo esses privates, vocês podem perceber que aqueles erros já sumiram. E provavelmente o nosso jogo já pode ser chamado, né? Mas vamos só dar mais uma analisada no nosso Demo Game Canvas. O nosso Demo Game Canvas, como nós podemos ver na aula teórica, o coração dele é exatamente a parte do run, ou a parte da execução. Inicialmente nós queremos o quê? Nós queremos que os inputs sejam selecionados, ou seja, as entradas, o carro seja desenhado na tela e nós possamos ter os controles desses carros, né? Então, o mover é uma função que nós não executaremos por agora. Então, vamos comentá-la. Se você observar, o nosso input está fazendo o quê? Ele está recebendo aqui as teclas do teclado, que foram tecladas, e comparando se essa tecla é a tecla left ou a tecla esquerda. Bom, vamos selecionar uma outra tecla. Clicando 2 vezes, você pode dar um Ctrl barra e selecionar uma outra tecla. Por exemplo, a tecla Enter. Fire Pressed é a tecla Enter. A gente posiciona então nosso carro na posição 00. Vamos ver o nosso aplicativo rodando pela primeira vez.
Para rodar o nosso aplicativo, basta apertar o botão aqui de executar e será aberto no nosso computador um emulador de celular da Sun. Olha só o nosso programa aí sem carteira para dirigir. Apertando o botãozinho de OK, eu entro lá no meu menu e vejo o carro na minha primeira cena.